Sejam todos bem-vindos, eu sou o Perlato. E eu sou a Carol. E hoje nós estamos aqui em Buenos Aires e vamos mostrar para vocês a nossa melhor seleção de restaurantes e lanchonetes aqui da cidade. Tem muita coisa boa para comer, do mais barato ao mais caro. Inclusive nós batemos nosso recorde de jantar mais caro e ele tá nesse vídeo. O nosso câmbio ficou R$1 igual a 58 pesos argentinos. Aqui você vai ver a conta dos restaurantes nas duas moedas. Então prepara a sua larica e vamos nessa. Começando com tudo, o nosso restaurante mais caro foi o Cabana Las Lilas. Ele é um dos restaurantes mais bem avaliados de Puerto Madero, uma das áreas mais nobres de Buenos Aires. A Cabana Las Lilas faz parte do Grupo Rubaiá, que é um conglomerado de restaurantes que inclusive é dono da Figueira Rubaiá, aquele restaurante que nós visitamos em São Paulo e tem vídeo aqui no canal. Então esses dois restaurantes são semelhantes em alguns pontos, como estética, decoração e cardápio. Inclusive, segue aí o cardápio dele para vocês. Nós iniciamos com um couvert de pães e antepastos, que lá na Argentina é chamado de cubierto. Tinha salame artesanal, mussarela de búfala, patê de gorgonzola, hummus, picles de pepino e cebola, chimichurri e vinagrete. Tudo isso acompanhado de pão semi-italiano, pão de queijo e pão branco. Esse com certeza foi o couvert mais completo da nossa vida. O nosso prato principal foi o bife de wagyu, acompanhado de farofa da casa, batata soufflé e batata assada. Essa carne também é conhecida como Kobe beef, aquele gado japonês que bebe cerveja, recebe massagem e é mais bem tratado que ser humano. Todo esse ritual é para amaciar a carne, o que faz dela a variedade mais cara que existe. Há muito tempo nós gostaríamos de provar essa carne, então aproveitamos a viagem para a Argentina com a desvalorização da moeda para comprar ela um pouco mais barata. Esse corte pesava 300 gramas e saiu por R$317. No Brasil é muito difícil encontrar essa qualidade de carne, e quando você acha é quase o dobro do preço. Sinceramente, nós tínhamos dúvidas se ela seria tão mais macia do que uma carne de qualidade, como por exemplo um filé mignon, mas ela realmente nos surpreendeu muito. As fibras se soltavam tão facilmente que nem precisava de faca. Foi com certeza uma experiência à altura do valor investido. A sensação foi tão surreal que nós não conseguíamos parar de dar risada. Depois de uma carne como essa é complicado falar dos acompanhamentos, mas as batatas e a farofa estavam muito boas também. E de sobremesa nós pedimos essas panquecas recheadas com doce de leite, crumble de biscoito e sorvete de creme. Além do doce de leite e o sorvete serem de muita qualidade, o que mais nos surpreendeu nessa sobremesa foi o açúcar caramelizado por cima da panqueca, que dá um toque crocante muito gostoso. A gente já estava cheio e nem ia comer mais nada. Mas quando vi todo mundo pedindo essa mesma sobremesa, encarei como um sinal divino e resolvi pedir também. O total da conta com o serviço foi de 28 mil pesos, que dá R$483. E como a gente estava pagando tudo em dinheiro vivo, deixamos esse malote imenso de notas que parece até piada. Em uma outra noite, voltamos a Puerto Madero para conhecer o Villegas. Esse é outro restaurante e churrascaria muito bem recomendado da região. O restaurante era muito bonito, com um ambiente bem refinado, ideal para você ter uma noite especial. O cardápio era bem focado nas carnes, mas havia opções também de peixes, massas e sanduíches.
Depois do drink de boas-vindas veio o couvert, que havia pães, patê, chutney de tomate e vinagrete. Apesar da qualidade do restaurante, esse couvert não estava muito gostoso. O pão era integral e estava um pouco seco, e todos os acompanhamentos não tinham gosto muito marcante. O meu prato principal foi o corte de picanha, acompanhado de batata recheada de requeijão e bacon e gratinado com queijo. E o prato da Carol foi o sorrentino de espinafre com recheio de presunto e queijo e molho de tomate com creme de leite e bacon defumado. Apesar da altura dele, o bife estava no ponto certo, muito macio e com uma capa de gordura no tamanho ideal. A batata também estava uma delícia, ela é um ótimo acompanhamento para carne. A porção dela era generosa e o recheio estava bem temperado. A massa estava no ponto ideal e era muito bem recheada. O molho era um show à parte, porque ele era muito pedaçudo e bem saboroso. Como nós pedimos 2 pratos principais, não sobrou espaço para a sobremesa. Então a conta com o serviço ficou R$ 128. O Parrilha Aires Crioulos é um restaurante que fica bem na região central de Buenos Aires. Ele tem um cardápio tão bom quanto o das outras churrascarias, mas com um valor bem mais acessível. Eu peguei essa indicação num grupo do Facebook e foi certeira. O couvert foi molho chimichurri, patê de gorgonzola, vinagrete e seleção de pães. De entrada, essa deliciosa provoleta com tomate e presunto parma. E também uma variedade de empanadas fritas. Apesar da gente preferir as empanadas assadas, essa lembrava muito um pastel bem recheado e estava uma delícia. O nosso prato principal foi o bife de chorizo de 300 gramas, acompanhado de uma porção individual de purê de batatas, mas que era uma bacia imensa que dava para umas 4 pessoas comerem. Como sempre, a carne estava perfeitamente ao ponto, uma delícia e saiu muito barata. Somando as nossas bebidas e o serviço de 10%, a conta ficou em R$ 130. O Santos Manjares é uma opção de restaurante menos frequentado por turistas e, por conta disso, mais barato. Ele fica localizado numa travessa bem escondidinha, próximo ao Teatro Colón. Ele não é muito grande e o seu ambiente é bem simples. O couvert servido foi pão francês acompanhado de patê de gorgonzola, chimichurri e vinagrete. De entrada nós pedimos uma provoleta com bacon e uma empanada assada de presunto e queijo. A provoleta era bem servida e ela ficou muito barata, saiu menos de R$ 9. A empanada tinha uma massinha crocante, muito recheio e estava deliciosa. O nosso almoço foi batatas fritas, um orro de bife enorme e purê de abóbora. Apesar do restaurante mais simples, a carne estava maravilhosa. As batatas fritas também estavam muito boas, mas a decepção veio com o purê de abóbora. Eu imaginava que o purê era feito com abóbora cabotiã, que combina muito com carne, mas ela foi feita com abóbora de pescoço, o que deixou o purê com textura empelotado e muito aguado. Como ele não tinha gosto de nada, nós não conseguimos comer. E o nosso almoço com 2 bebidas e a taxa de serviço ficou em R$ 67. Depois de tanta carne gostosa, a gente queria provar algum fast food em Buenos Aires. Hoje a gente veio comer aqui no Mostaza, que é como se fosse o McDonald's da Argentina. É uma rede que tem muitas lojas, tem um cardápio bem parecido, variações de hambúrguer, batata, nuggets, refrigerante, esse tipo de coisa. A gente resolveu pegar o combo mais barato que tinha e um outro que a gente achou um pouquinho mais bonito. Então foi um Double Carne Júnior, que vem com batata e refrigerante. Ele é um lanchinho menorzinho, a batatinha bem pequenininha mesmo. Ele saiu por 700 pesos, que isso convertido dá mais ou menos R$12. E a gente pegou também o Deluxe Bacon com um hambúrguer só. Ele é bem maiorzinho, né? Ele vem com esse pãozinho sovado, bem macio, saladinha, carne, bacon e queijo. E a batatinha dele é um tamanho regular mesmo. A gente até podia ter pegado batata e refrigerante maior, mas a gente não quis. Vem acompanhado de condimento Hellmann's, de qualidade. Agora vamos ver qual que é o gosto deles. O combo desse maior ele saiu por 1.480 pesos, que convertido dá R$25 mais ou menos.
Tirando esse bacon durão que fica aqui no meio, um pouquinho borrachudo. Ele tem gostinho do Whopper, do BK, porque é um hambúrguer com saladinha, bem molhado, gostoso. Aqui eu acho que é uma refeição boa pra economizar aqui na Argentina. A batatinha é boa, eu tenho a impressão que ela tem um pouquinho menos de sal que o normal. Acho que pode ser da cultura deles. Mas é fininha e gostosa igual a do McDonald's. Agora vamos aqui no pequenininho, que é perfeito pro tamanho do meu estômago. Olha, o mesmo pãozinho, parece sovadinho, gostoso. Ketchup, cebola, um hambúrguer, queijo e outro hambúrguer. Olha lá. Um hambúrguer bem simples, parece até aquele do McDonald's, o cheeseburger, né? Só que com 2 carnes. Batatinha. Delícia, batata. É gostoso, viu? É um lanchinho simples. Parece muito mesmo com o McDonald's. É o mesmo sabor que você vai pagar lá, você vai pagar aqui. Só que pelo que a gente viu é um pouquinho mais barato. Então, pra economizar, vale a pena sim. Um de nossos seguidores indicou experimentar a casquinha de doce de leite do McDonald's. E por apenas 150 pesos você pode tomar essa sobremesa em diversos pontos da cidade. Nossa, esse é bom mesmo. Teve uma época que no Brasil tinha o sorvete do Mac de doce de leite, mas ele tinha gosto de café. Eu tomei e não gostei. Aqui na Argentina ele tem mesmo gosto de doce de leite, é uma delícia, muito bom. Vou tomar um desse todo dia, até o dia de ir embora. Seguindo ainda nos sorvetes, nós fomos até a Fredo. Ela é uma rede de gelaterias que nós já conhecíamos e tem muitas lojas no Brasil, mas a sua origem é de Buenos Aires. A Carol pegou o copinho pequeno e já estava contente, mas depois que viu meu cascão de 2 bolas, bateu arrependimento. Por serem de origem argentina, o Fredo oferece algumas opções de sabores baseados em doce de leite. Nós escolhemos alguns deles e era um melhor que o outro. A soma dos 2 sorvetes ficou em R$22. O nosso passeio no Mercado San Telmo rendeu um jantar interessante. O Je Suis Raclette é uma lanchonete especializada em jogar queijo derretido em cima da comida. Para quem não conhece, raclette é uma técnica francesa, onde eles assam a superfície de um queijo e depois raspam com uma faca, formando assim uma cobertura que é uma mistura de queijo cremoso e crocante. A nossa pedida foi a panelinha com batata rústica, bacon, picles e o delicioso queijo derretido. Nesse dia nós não queríamos comer muito e acabamos dividindo esse prato. Mas essa é uma porção que serve bem uma pessoa e estava deliciosa. O preço total com uma bebida e o serviço foi de R$45. O La Panerarosa é uma rede de cafeterias presente em 4 países e que tem mais de 15 lojas em Buenos Aires. Tanto a fachada como o interior do café é em tons de rosa e todo fofinho. Eles têm um cardápio muito extenso com diferentes comidas para todas as refeições do dia. Então você pode pedir o que quiser na hora que quiser. Entre as opções do menu estão carnes, massas, crepes, sanduíches, pizza, panificação, tortas, sobremesas e uma enorme variedade de bebidas entre chás, cafés, sucos, cervejas, vinhos e drinks. O cardápio é tão grande que ele está passando aí na tela. Logo de cara foi servido gratuitamente um cover de pães com cream cheese rosa. Apesar de ter uma cara de danoninho, estava muito gostoso. O Perlato pediu suco natural mix de frutas, que é laranja, limão, manga e mel. Mas a gente ficou muito assustado quando chegou um copo enorme com quase 1 litro de suco. Acompanhado de um sanduíche de porco ao barbecue que vinha com batatas rústicas e salada de repolho. A minha pedida foi mais humilde, uma média luna com presunto e queijo e um cappuccino com doce de leite. A média luna é o pãozinho do argentino. Ela é parecida com o croissant, só que menos folhada e mais adocicada. Os restaurantes vendem ela pura ou recheada, e essa aqui estava uma delícia, que ficou ainda melhor acompanhada de uma bebida quente. Eram 3 horas, e enquanto eu estava tomando aquele lanchinho da tarde, o Perlato já estava batendo uma jantona.
O lanche dele estava simplesmente maravilhoso, era completo e muito bem servido. E para finalizar, nós dividimos um bolo de chocolate com recheio de chocolate branco e doce de leite. E não preciso nem falar que o bolo também estava muito gostoso. Somando a taxa de serviço, o total da nossa conta ficou em R$ 103. Um restaurante bem famoso em Buenos Aires é o tradicional Café Tortoni. Sua fama se dá por ele ser o café mais antigo da cidade e também uma casa de shows. Toda a sua arquitetura é no estilo francês e ele foi inaugurado há mais de 150 anos. O cardápio era bem mais simples, com opções de cafés, sucos, tortas, doces, sanduíches, tábuas de frios e poucas opções de pratos principais, além de cervejas, vinhos e destilados. De bebida foi um suco de laranja e um café servido com licor Baileys. A Carol estava ansiosa para provar, mas estava tão fraco de licor que ela se arrependeu de ter pago R$ 28. Os pratos foram uma media luna de presunto e queijo e um pão tostado com presunto, queijo e tomate. Essas escolhas foram por falta de opção, porque no menu de café da manhã não haviam empanadas e nem sanduíches mais elaborados. A sobremesa foi uma porção de churros servida com chocolate quente. Esse é o prato do Café Tortoni mais indicado pelos viajantes. Como estava muito gostoso, esse nós realmente indicamos. Somado à taxa de serviço, nossa conta deu R$ 105. Lá também acontecem apresentações de tango todas as noites. As reservas podem ser feitas pelas redes sociais. Realmente, o maior diferencial do Café Tortoni é toda a sua arquitetura, história e tradição, porque o cardápio não é tão chamativo e os preços são mais altos que o normal. Tanto que a nossa conta no La Panera Rosa foi o mesmo valor e lá nós comemos infinitamente melhor. A nossa sugestão é você fazer uma visita mais rápida, comer uns churros com chocolate e conhecer toda a estrutura. A Pizzaria Guerrin é um restaurante muito famoso e recomendado em Buenos Aires. Ela fica localizada na Avenida Corrientes, uma das mais movimentadas da cidade. O ambiente é bem simples e familiar. Nós achamos o cardápio muito limitado para os padrões brasileiros, pois os sabores de pizza eram muito repetidos. Com isso, nós acabamos pegando uma com presunto, queijo, tomate e azeitona. A pizza tinha uma massa alta e bem fofinha e um monte de recheio escorrendo para fora. Apesar de saborosa, esse estilo de massa não é o nosso preferido. Nós gostamos mais de massas finas e crocantes. Por isso, nós não voltaríamos lá, mas é um bom restaurante se você gosta desse tipo de pizza. A nossa conta com 2 bebidas e o serviço de 10% ficou em R$ 62. Se você gosta de fritura, precisa conhecer El Clube de la Milanesa, que é uma rede com mais de 15 lojas só em Buenos Aires, especializadas em carnes empanadas e fritas. O ambiente é rústico e moderno, e o cardápio traz diferentes opções de saladas, entradas e porções. Mas o charme da casa são as milanesas, em formato de sanduíches ou pratos com acompanhamentos. Então você escolhe se vai querer carne de porco ou frango, frita ou assada. Depois escolhe como vai ser o seu prato conforme as opções que estão aparecendo aí no cardápio. A nossa era uma milanesa de frango recheada de provolone e mussarela com ovo por cima, acompanhado de batata e anéis de cebola. E pedimos também uma salada Caesar para complementar. Já na salada nós nos apaixonamos. Ela era muito bem recheada com crotons, frango e molho. Estava simplesmente uma delícia. A milanesa era muito bem feita, super crocante e bem sequinha. Além da suculência do frango e da quantidade de queijo que tinha ali dentro. Os acompanhamentos também estavam muito gostosos, principalmente com essas 4 opções de molho.
A salada e o prato principal serviram muito bem nós dois. Nós achamos que foi uma boa escolha, porque estava tudo muito saboroso. Somando 2 bebidas e 10% de serviço, a nossa conta ficou em R$ 67. O Sultan Shawarma foge um pouco do que se espera da culinária argentina. Mas como nós gostamos muito de comida árabe, não pudemos deixar de conferir. Ainda mais porque ele estava bem na frente do nosso Airbnb. Ele é uma lanchonete pequena com ambiente bem simples. Tem mesas internas e externas. No cardápio tem o shawarma, que é o lanche feito com churrasco grego, e diversos outros salgados, acompanhamentos e sobremesas árabes. Já começamos com o quibe, que para nossa surpresa foi servido com molho de iogurte e uma saladinha. Apesar dessa apresentação diferente, estava muito gostoso. E eu pedi uma esfirra aberta de ricota com mussarela. Fui tentar fazer uma filmagem legal abrindo ela, mas... Falando pra você, deve estar pegando fogo isso aí. Então continuei com garfo e faca. Mesmo queimando a língua, a esfirra estava muito boa, bem crocante e muito recheada. E os nossos pratos principais foram 2 shawarmas de churrasco misto. O sanduíche era o pão pita tradicional árabe, churrasco de carne de boi, porco e frango, salada de alface, tomate e cebola, e como vocês podem ver, muito molho de iogurte. Nós já comemos shawarma em muitos outros lugares. E o Sultan atendeu nossas expectativas, porque estava uma delícia. Nesse dia nós pedimos só uma bebida e somando os 10% de serviço, o total da conta ficou em R$ 44. A Valente é uma rede de lanchonetes e empório. Eles possuem 9 lojas em Buenos Aires e são especializados em queijos, salames e embutidos. As opções do seu menu são combinações diferentes dos seus produtos, juntamente com molho e salada. O meu lanche tinha presunto parma, mussarela de búfala e tomate seco. E o da Carol era salame italiano e queijo gruyère. Essa foi a nossa primeira refeição na cidade. Como não tínhamos muito tempo, foi uma ótima pedida, porque o atendimento foi ágil e os lanches estavam uma delícia. 2 lanches e 2 bebidas somaram um total na conta de R$ 55. E por último esse, que não é restaurante, mas é comida. Entre todos os docinhos argentinos, esse foi o nosso preferido. É o conito, da marca Caixa Faz. É um biscoito de alfajor por baixo, inteiro recheado de doce de leite argentino e coberto com chocolate nobre. O menor preço que encontramos foi no Carrefour. E como ele não é tão conhecido como alfajor, não poderíamos deixar de recomendar para vocês. Se você prestou atenção nos custos, deu para perceber que comer bem em Buenos Aires sai muito barato. Tirando o nosso jantar de wagyu, que saiu quase R$ 500, nós gastamos um total de R$ 1.000 para 2 pessoas em 15 refeições, entre café, almoço e jantar. Isso dá uma média de R$ 67 por refeição, mas seria possível economizar mais ainda. A desvalorização do peso faz da Argentina um destino de viagem bem acessível. Então, não tenha dúvida, a hora de visitar Buenos Aires é agora. Se você gostou de algum dos restaurantes ou lanchonetes que a gente visitou, não esquece de colocar no seu roteiro e deixar um comentário aqui pra gente também. E também já se inscreve aqui no canal que vem mais vídeos por aí. Até a próxima, galera. Tchau!